Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, dando continuidade à nossa série de mensagens em Filipenses. Queremos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11. Filipenses 1, de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos juntos? Amém, minha gente? Que bom. Que bom. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus nos ajude a entender, a compreender a sua bendita palavra e aplicá-la em nossa vida diária, em nossa vida cotidiana. Amém. Meus amados, Paulo, neste texto aqui, nos apresenta uma oração. As cartas de Paulo são permeadas de oração. Eu tenho certeza que Paulo escreveu essas cartas num profundo sentimento, ou com um profundo sentimento de oração, clamando a Deus, e sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele, portanto, redigiu essas 13 cartas que encontramos no Novo Testamento. E aqui nós encontramos Paulo registrando uma oração a Deus, que veremos mais adiante na nossa reflexão, como encontramos especificamente nos versos 9 a 11. Mas as suas cartas realmente contém diversas orações. Quando você lê Colossenses, você observa que logo no capítulo 1 encontrará também uma oração de Paulo. Na carta de Paulo aos Efésios também você encontrará duas orações, a primeira no capítulo 1 e depois no capítulo 3. Ele faz orações em favor dos crentes da cidade de Éfeso. Então, Paulo era um homem de oração e nós precisamos orar. Nós precisamos levar a sério o nosso tempo de oração e precisamos caminhar de joelhos, caminhar na dependência de Deus. Recentemente alguém me lembrou que a porta do céu é uma porta estreita, e eu lembrei a essa pessoa, ela não é só estreita, é baixa também. Você só entra de joelhos. Ela não é só estreita, ela é baixa também. Você só entra de joelhos, você tem que entrar de joelhos, clamando a Deus, buscando a face do Senhor. A nossa vida neste mundo precisa ser de joelhos. Nós precisamos orar, e orar muito mais do que temos orado, clamando ao Senhor nosso Deus. Paulo começa esse texto orando, expressando a sua gratidão a Deus. O verso 3 ele diz: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Todas as vezes que Paulo se lembrava daquela igreja, ele dava graças a Deus, ele agradecia ao Senhor
ter ali, na região da Macedônia, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja servidora, uma igreja cooperante, uma igreja que participava ativamente da obra do Senhor. Ele agradecia a Deus pela existência daquela igreja. Sentimento de gratidão estava no coração de Paulo, ele tinha um afeto tremendo por aquela igreja. No verso 8 ele nos diz: Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. Ele tinha uma gratidão tremenda, ele amava aquela igreja profundamente. Havia um relacionamento de amor, um relacionamento afetuoso entre ele e aquela igreja. E no verso 4 ele diz que ele fazia continuamente súplicas em favor daquela igreja, de todos os membros daquela igreja nas suas orações, porque Paulo tinha um cuidado especial para com as igrejas que ele organizava. Ele trazia nos seus ombros a preocupação com as suas igrejas e por isso orava continuamente em favor dos membros dessas igrejas. E Filipos não era diferente. Verso 5 ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Temos dois motivos de gratidão que Paulo menciona aqui. O primeiro é este: eu agradeço pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, da maneira pela qual vocês têm cooperado. Agradeço pela cooperação de vocês no Evangelho. A palavra cooperação aqui é a palavra koinonia no grego, que também é traduzida muitas vezes por comunhão. Havia naquela igreja uma comunhão que gerava cooperação, porque todos estavam unidos no mesmo propósito, todos cooperavam na proclamação do Evangelho, todos cooperavam com o propósito, com a missão da igreja. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, conforme encontramos em João capítulo 17, ele fez um pedido a Deus, o Pai. Ele disse: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na medida em que nós nos unimos, nós cooperamos uns com os outros, e isso ajuda na proclamação do Evangelho. Isso permite que mais e mais pessoas creiam que Jesus foi enviado por Deus. Na medida em que nós nos unimos, na medida em que nós fazemos a nossa parte, nós então cooperamos para o crescimento do Evangelho. Eu louvo a Deus pela participação de tantos irmãos no ministério da nossa igreja, tantos irmãos servindo ao Senhor, tantos servos de Deus que têm colocado a mão no arado, sem olhar para trás, olhando sempre para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem servido ao Senhor, tem servido ao nosso Deus, vivendo na presença do Senhor, vivendo na presença do Senhor nosso Deus, e fazendo e servindo ao Senhor como Ele deseja. Permita, Deus, que todos cooperem, que todos, indistintamente, se envolvam no serviço, que todos lancem mão do arado, sem olhar para trás, olhando para frente, olhando para Jesus. A gratidão de Paulo era pelo envolvimento dos crentes daquela igreja na proclamação do Evangelho. Mas no contexto da carta, nós encontramos um outro motivo de gratidão de Paulo com aquela igreja. A gratidão porque aquela igreja se moveu voluntariamente para levantar uma oferta de amor em favor do apóstolo e ajudar o apóstolo naquele momento em que ele estava com as suas algemas. Essa carta é uma carta escrita na prisão. E aquela igreja, sensibilizada pela situação do apóstolo, levanta uma oferta de amor e encarrega Epafrodito. Você conhece algum Epafrodito? Eu não conheço nenhum Epafrodito, né? Conhece? Irmão Lucas conhece um Epafrodito. Olha, seu irmão,
Olha só que coincidência, está vendo só? No primeiro culto eu arrisquei dizer que não conhecia nenhum, agora já temos um próximo a nós, um Epafrodito. Quando chegarmos ao capítulo 2, nós vamos estudar um pouco mais sobre Epafrodito. Mas Epafrodito foi encarregado pela igreja de levar essa oferta ao apóstolo Paulo. E Paulo então agradece, ele tem um sentimento de gratidão, porque naquele momento somente a igreja de Filipos havia se comunicado com ele em termos de sustento, de ajudá-lo naquele momento em que ele estava precisando, somente esta igreja. E por que a igreja de Filipos fez isso? A igreja de Filipos devia ser uma igreja bem abastada, de gente rica, de gente cheia de posses. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5. Você vai encontrar Paulo referindo-se às igrejas da Macedônia. E você se lembra, como vimos na semana passada, Paulo chegou a Filipos, depois que teve a visão de um homem da Macedônia dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Filipos ficava na região da Macedônia, e então Paulo aqui em Coríntios, ele se refere às igrejas da Macedônia. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, pedindo-nos com insistência a graça, o privilégio de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. As igrejas da Macedônia, incluindo Filipos, não eram igrejas ricas financeiramente falando, não eram igrejas cheias de pessoas de muitas posses, eram pessoas pobres, de profunda pobreza, vivendo em meio à grande tribulação. Mas em meio à pobreza, em meio à tribulação, essa igreja tornou-se rica em generosidade. E como Deus espera de nós isso hoje? Que nós sejamos ricos em generosidade. Apesar da pobreza, aquela igreja não perdeu o privilégio de participar da obra do Senhor. Eu me lembro da minha saudosa secretária, que me ajudou tremendamente durante 9 anos, até que o Senhor Jesus a convocou para si. E certa vez ela chegou à igreja para trabalhar e ela disse: pastor, domingo passado, na igreja em que eu congrego, houve um levantamento de uma oferta para uma obra missionária, e o senhor acredita, eu não estava lá. E como eu fiquei triste, porque eu não participei, eu perdi o privilégio de participar. Esse precisa ser o nosso entendimento, é privilégio nosso, participar, envolver-se, engajar-se no serviço. A igreja de Filipos pediu com insistência, com muitos rogos ao apóstolo: nós queremos participar, mas vocês são pobres, mas nós queremos participar, nós queremos nos envolver, nós não queremos ficar de fora, deixem-nos participar. Eles fizeram muito além daquilo que os apóstolos podiam esperar. Deram-se primeiramente ao Senhor e depois ofereceram aquilo que tinham para ajudar os irmãos. Somos privilegiados, irmãos. Somos privilegiados em participar da obra do Senhor. Não venhamos a perder esse privilégio, não perca esse privilégio de participar.
não importa com que valor, o que importa é que haja riqueza de generosidade, que Deus nos dê um coração generoso, que Deus nos dê um coração generoso, pronto em participar, pronto em se envolver com a sua obra. No verso 5, volte comigo ao verso 5 de Filipenses capítulo 1, Paulo vai dizer: dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não foi uma situação casual, não foi um momento, não foi um fogo de palha. Desde o primeiro dia até agora houve perseverança, a igreja se manteve envolvida, a igreja se manteve em participação, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, desde o princípio. Isso ressalta a perseverança daqueles crentes. Apesar dos obstáculos, apesar da pobreza, apesar das dificuldades, eles perseveraram. As orações, os testemunhos, a boa vontade em contribuir nunca cessaram. Nunca deixaram de existir. Eles não perderam o primeiro amor, não perderam a alegria em participar do serviço. Pelo contrário, constantemente, desde o princípio, estavam perseverando em contribuir, estavam perseverando em participar por todos os meios e modos da obra da proclamação do Evangelho. E Paulo continua no verso 6, você pode acompanhar comigo: eu estou certo de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja já havia participado e estava participando do ministério apostólico de uma forma muito especial, mas Paulo apresenta-lhes uma promessa de Deus. Deus irá completar essa obra em vocês. Aquele que começou, completará. Aquele que começou a obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Meus amados, nós não podemos esquecer de que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Aquele que começou, terminará, mas não terminou. Não pense que Deus já terminou a obra que Ele começou a fazer na sua vida. No dia em que você entregou a sua vida a Jesus, Ele só começou essa obra. Ele a terminará no dia de Cristo. Eu e você estamos em obras. Eu e você estamos em tratamento. Deus está nos tratando, Deus está movendo os nossos corações, Deus está fazendo a sua obra em nós e Ele continuará. Que Deus nos livre de oferecer qualquer resistência à obra das suas mãos. Que nós não tenhamos em nós teimosia, arrogância e qualquer outra coisa que impeça a obra que Ele está empenhado em realizar nas nossas vidas, porque Ele deseja concluí-la. E essa obra somente será concluída no dia de Cristo, no dia em que estivermos com Cristo para sempre. Então, guarde essa verdade, meu irmão, minha irmã. Você está em obras. A obra de Deus na sua vida não terminou. Não foi concluída. A santificação é um processo diário, que começa dentro de nós, que começa no nosso coração e alcança as nossas atitudes, as nossas palavras, alcança os nossos relacionamentos, a maneira pela qual nós lidamos com os outros, transforma a nossa vida. Esse é um processo diário, em que Deus está empenhado em cumprir a sua promessa em nós. Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar para o dia de Cristo. Ele está trabalhando essencialmente para nos tornar semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus, para nos tornar parecidos com Cristo. Que todos venham a Jesus, mas que todos se pareçam com Jesus. Que todos se pareçam com Cristo.
que todos se voltem para Cristo. Portanto, se Deus está trabalhando na sua vida, se existe alguma área da sua vida em que o Espírito de Deus está trabalhando e você está oferecendo alguma resistência, o Salmo 95 nos diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos dê corações quebrantados na sua presença. Mas o texto continua, no verso 7, Filipenses 1, verso 7, Paulo vai dizer: aliás, é justo que eu pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça de Deus comigo, todos vocês. Então, nesse contexto de gratidão, nesse contexto de louvor a Deus pela existência daquela igreja, Paulo, então, faz uma oração. Uma oração que Deus gostaria de ouvir. Deus gostaria de ouvir. Como precisamos pedir a Deus que nos ajude a fazer as orações que Ele gostaria de ouvir? Sim, porque é possível pedirmos a Deus coisas que Deus não gostaria de ouvir. Assim como um pai, de repente, pode receber o pedido de um filho a respeito de algo que ele não gostaria de dar. Por exemplo, o filho pródigo, quando pediu que o pai repartisse a herança antes da sua morte. Na cultura daquela época, o pedido do filho significava que ele estava desejando a morte do pai para tomar posse da herança. Imagino o transtorno que ele causou ao pai e à sua família. Tanto que em poucos dias ele vendeu tudo que tinha e foi para um país distante. Não se fazia negócios naquela época e naquela cultura em poucos dias. Deve ter feito um péssimo negócio. Quantas vezes os nossos pedidos não alcançam o coração de Deus? Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ontem, falando da nossa juventude, falava sobre Salomão. Salomão teve a oportunidade de ouvir Deus lhe dizer: peça aquilo que você quer. Imagine, se você tivesse essa oportunidade de ouvir Deus lhe dizer: pode pedir o que você quiser, o que você pediria? Ele disse: Deus, eu não passo de uma criança e tenho que governar esse povo inteiro. Por favor, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, dá-me discernimento para governar esse povo com justiça. Deus se alegrou tanto com aquele pedido, esse pedido agradou o coração de Deus de uma tal forma que Deus lhe disse: olha, eu estou tão feliz com esse pedido que você me fez, que eu vou lhe dar o que você pediu e aquilo que você não pediu. Você poderia ter pedido longevidade, você poderia ter pedido vitória contra os seus inimigos, você poderia ter pedido riquezas, você não pediu nada disso, mas eu vou lhe dar, além daquilo que você pediu. Quando nós pedimos algo que está no coração de Deus, algo que alegra o coração de Deus, Ele nos dá o que pedimos e nos dá além daquilo que pedimos. Isso aconteceu com Salomão e acontece com qualquer pessoa que faz pedidos a Deus que Ele gostaria de ouvir. E aqui nós encontramos 4 pedidos de oração, que eu gostaria de encorajar você a anotar para colocar na sua lista de oração. Você tem uma lista de oração? Uma lista de oração no seu celular, uma lista de oração num diário de oração, bem bonitinho, né? Como as irmãs gostam de preparar, muitas vezes, e ali vão colocando os seus pedidos de oração e anotando, dando um tiquezinho, né, naqueles que já foram atendidos. Pois bem, acrescente esses pedidos na sua lista de oração. Verso 9, nós temos o primeiro pedido. E isto faço em oração. E também faço esta oração. Qual é a oração? Que o amor de vocês aumente mais e mais. Você tem pedido a Deus para que o seu amor aumente? Anote na sua lista de oração: Deus, aumenta o meu amor.
que o meu amor aumente. Na verdade, o único pedido desta oração é este, porque o resto é decorrência. Todos os outros são decorrentes deste pedido, que o amor de vocês aumente mais e mais. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o amor de vocês transborde mais e mais. Paulo reconhecia a capacidade de amar daquela igreja, mas ao mesmo tempo orava a Deus: Senhor, faz com que esse amor transborde ainda mais, que esses crentes jamais saiam debaixo desta fonte, da fonte do teu amor, da fonte que os capacita a estarem cheios do teu amor, que os capacita a estarem sempre transbordando deste amor. É impossível viver em comunidade, em igreja, sem amor. É impossível manter uma família sem que o amor cresça. Muito pelo contrário, muitas vezes, com o passar dos anos, o amor em família, o amor conjugal, vai sendo desgastado pelas durezas da vida, pelos problemas, pela rotina, que vai consumindo o relacionamento. Peça a Deus, Senhor, que o meu amor pela minha família aumente, que o meu amor pela minha esposa aumente, que o meu amor pelo meu esposo aumente, que o meu amor pelos meus filhos aumente, que o meu amor pelos meus irmãos, na igreja onde eu te sirvo, ó Deus, aumente, e que este amor me leve a um compromisso maior contigo, que este amor me leve a um relacionamento mais profundo contigo, que este amor me torne capaz de perdoar, de pedir perdão, de dizer: eu errei, perdoa-me. Quanto maior o amor, maior o compromisso. Quanto maior o amor, maior o compromisso. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que traz à nossa memória a aliança, o compromisso que temos com Cristo, aliança de amor. Se não for uma aliança de amor, é um fardo, é um peso sobre os nossos ombros. O Senhor nos convida a um relacionamento de amor. Então peça a Deus: Senhor, que o meu amor por Ti aumente. Eu quero Te amar mais, ó Deus, porque eu quero estar mais comprometido contigo, quero ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Se amarmos mais a Jesus, teremos um compromisso maior com Ele. Mas há um segundo pedido decorrente deste pedido inicial: que o amor de vocês, verso 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. O que Paulo está pedindo a Deus aqui é discernimento espiritual. Peça a Deus, anote para você pedir a Deus todos os dias: Deus, dá-me discernimento espiritual. O discernimento, meus irmãos, protege a nós mesmos, protege a nossa família, protege a igreja de Jesus. Nós precisamos de discernimento espiritual para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é fruto da nossa carnalidade e o que é fruto do Espírito de Deus. Nós precisamos de discernimento para discernir o que é do inferno e o que é do céu, o bem e o mal, o certo e o errado, no meio de uma inversão de valores que vivemos nos nossos dias. Peça a Deus todos os dias: Deus, dá-me percepção espiritual. Em Romanos capítulo 14, verso 22, Paulo diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Não se condena, não traz condenação sobre si naquilo que ele acha certo. Quantas vezes nós valorizamos o que Deus despreza? Quantas vezes nós aprovamos aquilo que Deus reprova?
Quantas vezes nós nos agarramos a coisas que Deus já deixou há muito tempo, que não tem nada a ver com Jesus. Peça a Deus conhecimento e percepção, não conhecimento meramente intelectual, que nós precisamos buscar, mas especialmente conhecimento de Deus, conhecimento daquilo que é de Deus, percepção espiritual, discernimento espiritual. Faça esta oração, mas peça a Deus também para que Ele prepare você para a eternidade. Veja o verso 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo pede a Deus que conceda àqueles crentes discernimento espiritual para que eles sejam capazes de aprovar coisas excelentes, coisas que estão no coração de Deus, mas também para que eles sejam considerados sinceros e sem culpa no dia de Cristo, para o dia de Cristo, para que sejamos preparados para aquele encontro com Ele. Sinceros e inculpáveis. A palavra sinceridade traz à mente pureza, coração puro, transparente. É assim que devemos ser diante de Deus e diante das pessoas. Paulo diz que aquela pessoa que tem em seu coração transbordante de amor não conseguirá ser insincero, não conseguirá ser falso. É interessante, em Romanos capítulo 13, Paulo diz que o amor seja não fingido. Eu me lembro da saudosa Maria Alves, uma senhora idosa. Certa vez nós estávamos subindo a colina, subindo o morro São José, lá no Rio, porque a igreja ficava bem no início do morro. E a gente vinha conversando. E ela, profunda conhecedora da Bíblia, ela disse: ô Marcos, eu não concordo com Paulo, não. Não concorda, não? Não concordo, não. O negócio é esse de amor fingido. Ele está dizendo que o amor não seja fingido. Mas é possível ter um amor fingido? Eu falei, não. Amor que é amor não é fingido. Amor que é amor é sincero. Não é falso. Não é aparente. Ele é verdadeiro. E Ele nos prepara para a eternidade. Para que sejamos sinceros, não fingidos, e inculpáveis para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo. Isso me faz lembrar de João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 28, ele diz: filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, vocês não fiquem confundidos diante dele na sua vinda. Permaneçam nele, permaneçam no seu amor, permaneçam naquilo que ele está fazendo. Peça a Deus: Senhor, prepara-me para estar contigo. Esse tempo que a gente tem de vida aqui, meus irmãos, nada mais é do que um tempo de preparação. O que conta de fato é a eternidade. Você acha que, se você comparar 100 anos, 150 anos com a eternidade, onde não existe sequer contagem de tempo, faz alguma diferença? Não, Deus permitiu que a gente vivesse aqui simplesmente para nos prepararmos para o dia de Cristo, para o dia da eternidade, quando estaremos para sempre com Ele. Então aproveite esse tempo e peça a Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma culpa, vê se há em mim algum caminho errado e guia-me pelo caminho eterno, pelos caminhos da Tua vontade, Deus. Sonda o meu coração. Mas há um quarto pedido que você deve fazer a Deus: Senhor, que eu seja
Um cristão frutífero ajuda-me a frutificar. Verso 11 nos diz: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Cristo Jesus, de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Certa vez Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele se aproximou dela para apanhar figos, para apanhar frutos, mas só encontrou folhas. Ela era frondosa, ela era bonita, ela tinha muitas folhas, mas o que as pessoas procuram numa árvore não são folhas, são frutos. O que Deus está à procura em mim e você não são folhas, não é aparência, é essência. São frutos que glorifiquem o seu nome. Paulo pede que os crentes daquela igreja sejam cheios do fruto de justiça. Fruto este produzido por Deus em nós. Ele fala aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, a respeito do fruto do Espírito, resultado da obra do Espírito na nossa vida. É amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto da obra de Deus em nós. Não é fruto da nossa capacidade humana. É resultado daquilo que Deus opera em nós, daquilo que Deus faz em nós. Por isso a sua obra em nós precisa avançar. Por isso a sua obra em nós precisa prosseguir. Para que Deus consiga colher em nós o fruto, o resultado da atividade do seu Espírito em nossas vidas. Este fruto é por meio de Jesus Cristo. Há uma história bem interessante a respeito de um homem chamado Lourenço da Arábia. Ele, certa ocasião, resolveu levar alguns sheiks da Arábia, muito ricos, cheios de petrodólares, até a cidade de Paris. E muitos anos isso, muito tempo atrás. E então, um sheik desse chegou lá em Paris e ficou admirado com a Torre Eiffel, com o Arco do Triunfo, com museus, com todos os encantos daquela cidade. Mas o que de fato chamou a atenção dele, naquela época, muito tempo atrás, foram as torneiras. Ele foi encantado, como ele podia abrir uma torneira e de repente sair uma água. E ele pensou que era simplesmente colocar a torneira em qualquer parede que iria sair água. Até que ele entendeu que por trás da torneira havia todo um sistema hidráulico de encanamento para tirar a água da fonte e jogar pelos canos até o ponto em que ele poderia abrir a torneira e sair a água. Nós somos meras torneiras, irmãos. A fonte da água da vida é Jesus. Ele é o sistema hidráulico, Ele é tudo. Tudo, nós somos meras torneiras. Sem Jesus, o fruto é produzido por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não vamos produzir nada. Nós não teremos uma vida cristã frutífera. Ele disse em João capítulo 15, quando falou sobre a vinha, sobre a videira verdadeira, ele diz: se vocês não permanecerem em mim, vocês vão secar. Vocês são ramos da videira. E para produzirem alguma coisa útil, vocês precisam estar ligados a mim. Nós precisamos estar ligados a Jesus, estar ligados à videira, porque somente por meio dele conseguiremos ter uma vida cristã frutífera. Vamos fazer esta oração que Deus gostaria de ouvir? Deus, que o meu amor aumente mais e mais. Deus, dá-me discernimento espiritual. Deus,
Prepara-me para estar contigo para sempre. Deus, dá-me, enquanto estiver aqui, neste mundo, uma vida frutífera. Feche os seus olhos e faça, em nome de Jesus, esses pedidos a Deus.